E aí, programadores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o próximo objetivo do nosso jogo, que é agora fazer o nosso personagem principal pular. Porque esse personagem ele vai ter que pular os obstáculos e os buracos que vão ter pelo caminho, para que ele não morra e perca vidas ou bônus que a gente vai decidir como fazer no decorrer do desenvolvimento do nosso jogo. Então, antes de a gente começar de fato a programação, eu vou ter que ensinar algumas dicas para vocês sobre como manipular melhor o objeto dentro do jogo e como identificar cada limite do nosso personagem dentro do cenário. A gente vai ter que identificar os limites inferiores do personagem, os laterais e também os superiores. Na aula de hoje, vocês vão ver de uma maneira bem fácil como a gente pode fazer isso. Muito bem, meus amigos, então, como de praxe, eu vou mostrar para vocês aqui qual é o nosso objetivo antes de começar a programação e depois a gente vai desenvolvendo essa nova feature passo a passo. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que nós desenvolvemos na última aula, que foi a nossa aula de números 5 e 6. Então nele nós tínhamos o gato percorrendo todo o cenário. Já o objetivo para a nossa próxima aula vai ser o gato também percorrendo todo o cenário enquanto ele se movimenta, mas ele também aqui, ó, quando apertar a barra de espaço, ele vai conseguir pular os obstáculos que vão vir do jogo à frente. Então pode ser um obstáculo sólido, como uma plataforma, um muro, um carro ou algo assim, como pode ser também um conjunto de espinhos ou um inimigo que vem em direção dele e a gente precise pular esse inimigo. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa que a gente precisa fazer antes de desenvolver uma solução é estudar o que acontece, o comportamento do que nós desejamos criar e depois disso simular esse comportamento através da programação. Então, por exemplo, como consiste um pulo? Eu vou criar esse modelo aqui, vou fechar aqui e organizar para vocês. Como é que consiste o pulo? Nós temos aqui o piso, onde o personagem está em pé. O pulo consiste no momento em que ele ganha altura, certo? Depois essa altura é vencida pela força da gravidade do mundo e ele começa a perder altura até que ele encontre o chão novamente. Então basicamente é isso que a gente vai programar agora nesse personagem. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é colocar no mundo a força de gravidade. Mas antes de eu explicar como a gente vai fazer a força de gravidade dentro do mundo, eu preciso mostrar a vocês como identificar o piso, o chão onde o personagem está em pé. Para fazer isso, a gente vai ter que aprender sobre as dimensões do personagem. Como é que funcionam as dimensões de um personagem? Então, a gente sabe que aqui atrás nós temos o cenário e aqui no personagem nós temos aqui os limites da figura. Então, a gente tem aqui o canto esquerdo do personagem, o seu pé, depois o seu lado direito e depois o que a gente chama aqui de teto da imagem ou cabeça do personagem, que é o limite superior. Então a largura de um objeto aqui vai ser a largura total da sua imagem. Então você pode ver que é do cantinho esquerdo dessa orelha, que é o canto mais à esquerda, para o canto direito do bigode do gato, que é a ponta mais à direita. E considerando superior e inferior, nós temos aqui a ponta das orelhas e inferior os pés do gato. Para que a gente veja isso de uma maneira mais fácil, eu vou criar um objeto novo aqui chamado linha, para que vocês vejam tudo isso que eu expliquei dentro da programação. Então eu vou fechar aqui agora o nosso exemplo, vou abrir aqui a nossa aula 7 e vamos começar a programar ela. Vou abrir o Greenfoot. Muito bem, agora que a gente já terminou de abrir o Greenfoot, eu vou executar aqui para vocês verificarem que a gente está com o mesmo cenário que nós terminamos na aula número 6, onde eu estou apertando aqui a barra de espaço e o gato ainda não está pulando. Então o que a gente vai fazer aqui? Como eu prometi a vocês, eu vou explicar de uma maneira melhor o trabalho com as dimensões do personagem dentro do Greenfoot. Então eu vou criar uma classe muito simples aqui, que eu vou chamar ela de L horizontal. Por que L horizontal? Porque nessa classe aqui a gente vai criar
apenas uma linha horizontal para eu poder mostrar para vocês como o Greenfoot trabalha com cada imagem dentro do jogo. Esse entendimento é muito importante para todas as próximas soluções que nós vamos criar no jogo a partir de agora. Então prestem bastante atenção em tudo isso que eu vou mostrar a vocês. Como eu só estou criando uma classe simples, eu não vou definir nenhuma imagem para ela. Então eu simplesmente vou dar o OK aqui e a gente tem aqui a classe horizontal. Se eu clicar aqui com o botão direito nela, colocar aqui New L horizontal, que é para criar uma nova linha, vocês podem ver que vai aparecer o pezinho do Greenfoot. E quando eu der play aqui, esse pezinho vai continuar dentro do cenário. Por que aparece o pezinho default do Greenfoot? Porque essa é a imagem padrão para toda classe que não tem uma imagem. Mas o que a gente precisa aqui é de uma linha. Como que nós criamos uma linha dentro do Greenfoot? É muito simples. A gente vai utilizar aqui, primeiro de tudo, as classes que nós temos para manipular e criar imagem e cores, tanto dentro do Greenfoot quanto do Java. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma imagem de fundo para ele. Para se trabalhar com imagem, a gente utiliza a classe do Greenfoot Image. Então eu vou chamar isso aqui de linha horizontal. Dentro dessa linha horizontal, antes de criar uma imagem, como nós fizemos no cenário, a gente precisa criar a nossa moldura. E a nossa moldura vai ser também, então, da Greenfoot Image. E as dimensões que a gente precisa colocar dentro do Greenfoot Image vai ser as mesmas dimensões que nós esperamos para a nossa imagem. Como a gente trabalha com y e x, então, como é uma linha horizontal, eu espero que o x tenha uma largura de 100 e o tamanho dele, a altura, vai ser um tamanho de número 2. Com isso aqui, a gente já tem a moldura da nossa imagem. Para a nossa moldura, a gente vai ter que trabalhar no Greenfoot Image e a gente vai trabalhar com a cor. Como é algo que eu vou usar para vocês para mostrar destaque, eu vou usar a cor vermelha. Então, para isso, eu vou dar aqui um ponto, Ctrl espaço, e vou selecionar aqui o método setColor. Olha só, porque eu quero colocar uma cor para ele. Coloco um ponto vírgula aqui, e aqui tem um detalhe, pessoal. O método setColor, ele espera, vou dar um Ctrl espaço aqui de novo, para vocês verem. Ele espera um parâmetro da classe cor. E essa classe cor dentro do Java, para quem já programa há algum tempo, ele sabe que é uma constante que nós temos dentro da classe color. Mas para quem não conhece ainda, vocês têm que saber que essa é uma classe específica do Java que serve para trabalhar com cores. Como no Greenfoot nós não temos essa classe de cor, nós utilizamos a classe padrão que já existe no Java. Então, para isso, nós colocamos aqui o comando import, que é para importar. Nós não estamos importando do Greenfoot, então por isso nós colocamos aqui que é do Java. Java. E a classe que contém o pacote dessa classe que trabalha com cores é a AWT. E a classe que nós queremos trabalhar é a classe Color. Ok, com isso nós importamos todas as propriedades dessa classe Color do pacote AWT que existe dentro da biblioteca principal do Java. E agora a gente pode utilizar ela aqui. Como eu falei para vocês, eu quero trabalhar com a cor vermelha. Então eu vou colocar aqui color.red, que é a classe e a constante que representam as cores vermelhas dentro do Java. Agora que a gente já definiu a cor da nossa moldura, a gente precisa preencher ela com essa cor. Para preencher, a gente vai utilizar o método fill. Como vocês estão vendo aqui, esse método preenche a imagem inteira que está sendo desenhada com a cor, que nesse caso é a nossa cor vermelha. Então, vou colocar aqui fill, e com isso nós já temos aqui a nossa moldura com cor vermelha e totalmente pintada. Agora que a gente já tem a nossa linha horizontal pronta, a gente precisa colocar essa imagem que nós criamos pelo Greenfoot dentro do nosso objeto. Para fazer isso, a gente vai usar o comando setBackground. setImage. setBackground é o que a gente utilizava para trabalhar com a classe mundo. Como nós estamos na classe Actor, está vendo aqui que a linha horizontal estende a classe Actor, nós utilizamos o setImage para definir a imagem. A imagem que nós vamos definir nele vai ser a nossa linha horizontal. Prontinho! Com isso aqui, nós já temos a nossa linha. Vamos dar uma olhada aqui agora no nosso jogo.
O jogo continua normal, como a gente salvou da última vez. Novamente, agora eu vou criar uma nova instância dele aqui, ó, new linha horizontal. Notem que aqui a gente criou, mas ainda continua o pé. E agora eu vou dar play. Quando eu dei play aqui, notem que depois que o jogo começou a executar, a imagem do pezinho foi substituída pela linha vermelha que nós mandamos criar. Por que que isso aconteceu? Vou explicar para vocês aqui. Eu já expliquei um pouquinho no passado, mas vou reforçar agora. A diferença é que o método act é um método comum a todo ator dentro do Greenfoot. E esse método somente é executado depois que o objeto é construído. Se nós quisermos que algo seja executado no momento em que o objeto é criado, aí nós precisamos colocar todas essas programações dentro de um método chamado construtor, que é, por padrão no Java, o primeiro método que é executado quando o objeto é criado. O que é ser executado no momento de criação? É isso aqui, gente, ó. Botão direito, cliquei New linha horizontal. Quando eu clicar aqui dentro do mundo, ó, pode ver que eu não cliquei ainda, aí sim o objeto vai ser criado dentro do mundo. Criei. Como eu criei e esse objeto ainda não está funcionando, nós temos a imagem do pé. Mas depois que eu clico play e o objeto é instanciado dentro do mundo, nós temos a nossa linha. Então o que a gente faz para mudar esse comportamento? Nós vamos aqui na linha horizontal, vamos criar um método construtor. Tem visibilidade pública, certo? É o comando public aqui com P minúsculo. E o nome desse método tem que ser o mesmo nome da classe. Prontinho. Com isso aqui, a gente já tem um método construtor. Como eu quero aqui que a linha vermelha apareça no momento que eu criar esse objeto dentro do mundo, então eu vou tirar todo esse código aqui do método act. Sim, ele vai ficar vazio e vou colocar aqui dentro do nosso método construtor. Certinho. Está aqui nossa classe pronta. E vejam agora a diferença do comportamento. Botão direito, New L horizontal, cliquei, apareceu a linha. Certo? Então essa é a diferença entre utilizar o método act ou qualquer outro método e o método construtor. Agora que a gente já criou a nossa linha, eu vou utilizar ela para explicar para vocês o comportamento das dimensões de um objeto dentro do Greenfoot. Então, se eu clicar aqui no jogo, ele está pausado agora, então eu consigo mexer os objetos que estão nele, tá vendo? Eu vou dar com o botão direito aqui e vou clicar aqui na opção Inspecionar. Quando a gente faz isso, o Greenfoot mostra para a gente as propriedades do objeto. Então, se você notar aqui, ó, eu tenho para esse objeto do gato aqui, melhor, eu vou clicar aqui em reiniciar, para o gato voltar para a posição padrão, e vou clicar em inspecionar de novo. Eu tenho aqui nas posições iniciais, para esse objeto, o valor de x, que é da esquerda para a direita, o valor 100, e y eu tenho o valor 303, certo? Então agora eu vou criar uma linha e vou colocar nessas propriedades para vocês verem onde é que essa linha vai aparecer. Veja bem aqui que eu vou pegar dentro do mundo aqui, né? Que é onde nós criamos os objetos. E aqui onde eu crio o gato, ó, eu tenho aqui o construtor, tá vendo? Então dentro do construtor, ó, eu estou colocando aqui um new gato e estou passando para ele, ó, mundo adicione esse objeto, que é o objeto gato, na coordenada 100 para x e 303 para y. Eu vou utilizar as mesmas coordenadas, só que agora para a classe linha. Então olha só onde é que essa linha vai aparecer. Em vez de ser gato aqui, vai ser L horizontal. Prontinho. Cliquei aqui. Prontinho. Então aqui agora vocês estão vendo que a linha que nós colocamos aqui dentro do construtor aqui do mundo, com as mesmas coordenadas do gato, ela foi pintada exatamente na metade do gato. Isso quer dizer que a imagem do gato ela começa a ser pintada do centro para fora. Então se a gente fizer a mesma coisa aqui para a lateral para a medida de dimensão de altura do gato, nós vamos ter a outra linha exatamente aqui. Vamos fazer o mesmo exercício. Eu vou criar uma nova classe aqui chamada, uma nova subclasse, e ela vai se chamar L vertical. Não vai ter imagem também, certo?
O código dela vai ser exatamente o mesmo código que nós estávamos trabalhando com a L horizontal. Então pode ver que ela não tem construtor e eu só vou copiar aqui esse mesmo código da L horizontal e vou colar aqui na L vertical. Isso porque o código é muito parecido, a gente só vai precisar trocar o nome, porque o construtor tem que ter o mesmo nome da classe, certo? E aqui a gente vai ter que inverter 2 para x, 100 para y, e aqui a gente vai ter que importar também a nossa classe de cor, que é a awt.color. Vou vir aqui, coloquei ela, pronto, nosso código não tem mais erros. Nós estamos aqui agora com o nosso mundo criado, e dentro da classe mundo, assim como eu criei a linha horizontal, eu vou criar a linha vertical com as mesmas coordenadas. Então a gente vai ter aqui L vertical. Veja o que vai acontecer. Acho que eu não salvei aqui. Não tinha salvo. Pronto. Opa, a gente tem um erro aqui ainda dentro da L vertical. Deixa eu ver qual é esse erro. Opa, aqui o import ficou escrito de maneira incompleta. Vou copiar o de cima, colar no de baixo. Prontinho. A tarja vermelha daqui saiu, o nosso jogo compilou e agora a gente tem o traço vermelho também na vertical, formando aqui uma cruz. O que é essa cruz aqui? A interseção dessas duas linhas nos dão exatamente o centro dessa imagem. O que é isso aqui? Isso significa que essa imagem aqui é exatamente a metade da altura e essa aqui é exatamente a metade da largura da imagem. Isso é importante para nós porque, pessoal, suponha que a gente precise identificar os limites desse objeto para saber quando foi que ele tocou no chão, quando foi que ele se chocou contra outro objeto. Então a gente vai fazer isso daqui calculando sempre então a coordenada, por exemplo, y, que é essa linha vertical, tá? Mais metade do tamanho da imagem. Então essa é a fórmula que nós temos aqui para identificar qual vai ser o limite desse jogo, desse personagem, o limite de colisão com outro objeto dentro do jogo. Como é que a gente vai fazer isso então? É muito fácil. Eu vou vir aqui na classe mundo e vou comentar a nossa linha vertical por enquanto, para que a gente não tenha muita poluição na tela. Então vamos trabalhar apenas com essa linha aqui. Agora que a gente está com essa linha, a gente precisa colocar ela na posição exata que está o nosso objeto. Para fazer isso aqui, gente, a gente precisa trabalhar com a variável objeto, com a variável que guarda o objeto do gato. E para isso a gente precisa então criar essa variável. A gente vai vir aqui e escrever gato, que é o tipo da variável que a gente está trabalhando. Eu vou chamar essa variável de herói, que é o nosso herói dentro do jogo. E dentro dessa variável, eu vou colocar o objeto gato. Coloquei. E agora eu vou passar essa variável para cá. Notem que o nosso jogo continua funcionando da mesma maneira. Cliquei aqui, tá vendo? Está funcionando tudo legal. Dei play no jogo, ele continua executando da mesma maneira que estava fazendo antes, apenas com essa linha vermelha na frente dele. Então, como eu expliquei para vocês, a gente precisa saber que a altura, ou seja, a coordenada y do gato, a altura dos pés onde ele está, é exatamente a posição y desse gato mais metade do tamanho da sua imagem. Por que mais, Jonathan? Porque aqui a gente tem a coordenada 0, 0. Então, da esquerda para a direita começa do 0 e vai até o infinito. Nesse caso do nosso cenário até o valor 700. E no caso do y, a gente começa do 0 e vai até o número 390, que é o limite de altura do nosso cenário. Por que mais e não menos? Porque se a gente vai de cima para baixo aumentando os valores, então se eu quero saber a altura do pé, eu sei que a altura do pé está mais para baixo dessa posição. Então, por isso, nós vamos somar metade dessa imagem. Então, como é que a gente faz isso? A gente utiliza os métodos do próprio Greenfoot. Como a gente sabe, a coordenada x está aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar aqui o gato.getY, que é o método que retorna para a gente o valor da coordenada y do objeto em sua posição atual.
Então pronto. Agora que a gente já fez isso, a gente precisa somar metade da imagem dele. Então a gente vai fazer isso o quê? Vai somar e vai de novo pegar a imagem desse herói. Então aqui, herói, que é o nosso objeto, ponto get imagem, para a gente pegar a imagem. E agora a gente vai pegar aqui, ponto get width, que é a nossa largura desse objeto. Vou dar um Ctrl espaço aqui para vocês lerem novamente. Lerem aqui a descrição desse método. Então, ele retorna a largura da imagem para a gente. Só que acontece, se eu somente usar essa fórmula aqui, a gente está somando o valor de y que ele já tem, mais o valor total. Opa, desculpa, aqui a gente não vai utilizar a largura, a gente vai utilizar aqui a altura. Então, é esse outro método aqui, ó, que ele vai voltar para a gente o tamanho da altura, certo? Se eu só utilizar aqui a soma da coordenada y mais a altura total da imagem, a gente vai ter uma linha muito embaixo. Tá vendo aqui, ó, onde é que ficou a nossa linha? E o que nós queremos descobrir aqui é exatamente a altura do nosso pé. Então, eu vou pegar aqui para vocês, ó, e vou dividir esse valor aqui por 2. Então, como é que funciona a nossa matemática aqui? No valor de y, a gente está passando uma expressão para ele. A gente está pegando aqui o valor de y mais o valor da imagem, da altura dessa imagem do objeto, dividido por 2. Então, pela ordem de precedência matemática, primeiro a gente executa essa divisão e depois soma-se esse valor. Com isso, nós temos exatamente a altura do pé do nosso personagem, que é, por exemplo, se eu clicar aqui com o botão direito, ó, inspecionar, a altura do nosso pé, nesse momento aqui, é de 339. Certinho, então aqui agora que a gente já criou esse objeto para capturar o local exato de onde está o pé do nosso personagem. Por que isso aqui vai ser importante para o nosso desenvolvimento da gravidade dentro do jogo? Porque agora a gente sabe que é exatamente na coordenada, como eu inspecionei aqui para mostrar para vocês, na coordenada 339, é isso? Deixa eu ver aqui, opa, cliquei no mundo, deixa eu clicar no objeto aqui, inspecionar, na coordenada y339 que o salto do personagem vai acabar. Então agora, quando ele pular, que a força da gravidade atuar sobre ele, ele vai ter que cair e parar de cair exatamente na coordenada 339 para os seus pés e não para a metade dessa imagem. E na próxima aula nós vamos aproveitar esse conhecimento para começar aí sim implementar a nossa gravidade. Pronto, pessoal. Então agora a gente já sabe como que devemos fazer para identificar os limites do nosso personagem. Vocês viram que mesmo que o Greenfoot abstraia boa parte da matemática, das fórmulas que existem na programação do jogo, o mínimo a gente tem que fazer. Então são coisas assim que nós temos que focar para aprender. Assim como a imagem é renderizada do centro para as extremidades, nós vamos ter outras características do Greenfoot que vocês devem saber antes de programar uma nova funcionalidade no jogo. Mas não se preocupe, esses detalhes a gente vai passando para vocês passo a passo. Peço mais uma vez que vocês compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu like nesse vídeo aqui e espero vê-los na próxima aula. Até lá!